dentro do tema, né? Me fala um pouco sobre a justiça da reencarnação. E eu começo aqui recordando as palavras do Mestre Jesus, que nos asseverou: a cada um segundo as vossas obras. Então, nada mais justo do que a reencarnação. Porque é interessante pensarmos e debruçarmos sobre esse tema. Muitos de nós na Terra passamos às vezes preocupados com o que fomos em outras vidas. Tem gente que faz regressão para saber o que fomos em outra vida. O que fomos em outra vida nos ajudou a construir o que somos hoje. E quando a gente pensa e pega, analisa o que nós somos hoje, dá para identificar o que nós seremos na próxima existência. Já imaginamos nisso? Por exemplo, se eu sou um intolerante religioso, muito fatalmente, eu virei uma religião que foi intolerante. Se eu era extremamente racista, certamente eu virei naquela cor a qual eu era racista. É assim que funciona. Então, se a gente quer imaginar o que vai ser das nossas vidas no futuro, basta a gente dar uma olhadinha muito sutil no que a gente é hoje. E é por isso que eu começo a fazer uma dinâmica para a gente entender esse assunto da justiça da reencarnação. Uma dinâmica muito simples, que é possível que ninguém tenha feito até hoje. Passe até hoje. Vamos fazer? Não precisa responder, é você com você. Por exemplo, hoje, nesse exato momento, eu sou o melhor filho? Eu sou a melhor mãe? Hoje, eu sou o melhor pai? Sou o melhor amigo? Sou o melhor irmão? Sou o melhor profissional na área que eu atuo? Sou o melhor vizinho? Percebe, gente? Porque está aí. E é interessante porque eu estou trazendo essa dinâmica para a gente analisar. Porque esses dias eu com minha mãe, eu sempre tive alguns atritos no passado com ela, mas como a misericórdia de Deus permitia a velhice das pessoas na terra, muda os nossos corações. E mudou muito o meu. E minha mãe esses dias falou: Alexandre, meu filho, como você mudou? Como você está mais paciente, mais dócil, mais amoroso? Eu assustei. Mesmo, mãe? É mesmo. É. Então eu me tornei melhor filho. Porque a mãe estava dizendo. E mãe nos conhece. E mãe não mente. Percebe? Então, quando se trata de justiça da reencarnação, gente, eu olho para mim, e essa reflexão hoje eu quero que você olhe para si, identifique, mesmo que pequenos progressos, mas você deu um passo a mais. Porque é isso que, afinal de contas, nós reencarnamos. Questão 132. Por que encarnar? Para evoluir. Para evoluir. Simples assim. Evoluir no amor, evoluir em todos os sentidos. E participar como co-criador na obra da criação. Essa é uma questão que Kardec nos traz. Então, talvez a gente esteja todos nós aqui hoje para fazer essa reflexão simples, que às vezes a gente não para refletir. E quando a gente não para refletir sobre isso, o que a grande maioria faz com a reencarnação? Reclama. Nada está bom.
Parece que eu estou no lugar errado, na família errada, no emprego errado, no casamento errado. Não era isso que eu queria. Não é? Então, quando não reclamamos, a gente passa por uma outra conduta, que a grande maioria também faz. Se vitimiza. Ah, eu sou assim porque minha família é assim. Eu sou assim porque meu casamento não é o que eu gostaria. E de vitimização em vitimização, nós vamos tocando a reencarnação. Eu tenho certeza que só desse princípio que a gente está conversando, muita coisa veio à tona. E que vem, porque nós estamos num tratamento espiritual. Aqui. E é aqui que a gente tem que lavar a nossa roupa suja conosco mesmo. É para isso que nós vemos aqui. Para sair daqui, nem que seja milímetros, pensando com possibilidade de ação diferente. Não é isso que eu tinha conversar. Por isso que na obra Fonte Viva, Emmanuel nos traz uma lição tirada de um texto pequenininho de Paulo, numa carta aos Hebreus, né, que ele fala, intitulado Guarda da Paciência. E Paulo fala assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, quando às vezes nós estamos vitimizando, reclamando da nossa existência, é o que uma mensagem muito bonita nos faz entender. Leva pacientemente o fardo que te leva. Esquece isso não. Leva pacientemente o fardo que te leva. Porque a gente pensa que está levando um fardo e parece que fica muito cansativo, muito estressante, muito pesado. Mas iremos identificar que aquele fardo que você achou que estava levando era ele que te conduziu. Era ele que estava te transformando. Era ele que estava te mudando. Era ele que estava te renovando. Olha que profundo, né? É profundo isso. E quando se fala em justiça da reencarnação, nós temos que partir do pressuposto que Deus é justo, Deus é bom, e Ele não errou em nada. Nada. A sua lei é perfeita. E dá para notar isso claramente, né? Quando a gente observa e compara com as leis humanas, que são imperfeitas. É por isso que não é de se estranhar que quando se cria uma lei, em qualquer das instâncias, sempre tem as emendas, não é? Lei tal, emenda tal, e ali é cheio de emenda, que vai emendando para ver se adequa a uma possível perfeição, ainda assim longe dessa perfeição. Agora a lei de Deus também tem emenda, gente. Vocês sabem disso, mas tem emenda. Emenda, bicho. Emenda. É uma outra emenda que nos gera consequências dos nossos atos. Não culpas, responsabilidades. Isso a gente vai ver. Esse tema é muito gostoso, porque quando você vai no Evangelho, no capítulo 5, o primeiro item é justiça das aflições. Toda aflição tem justiça, porque é de Deus. E depois você vai no segundo item, causas anteriores das aflições, causas atuais, e depois causas anteriores. Está tudo demonstrado no item 1, primeiro, segundo e terceiro. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, está lá, assim, bem escancarado. Para a gente entender, a gente vai trabalhar um pouquinho isso hoje. Tá? Só que quando se fala de justiça de Deus, ela não está sozinha. Diferentemente da do homem, a justiça de Deus, ela vem carregada
de misericórdia, de amor. Não dá nem de saber o que é justiça e o que é amor. De tão misturado que é. Então a gente está diante dessa justiça misericordiosa de Deus. Você vai olhar o seu corpo físico, a sua família, toda a sua condição, está tudo alinhado. A justiça misericordiosa de Deus. Não tem por que reclamar, não teria por que reclamarmos, e muito menos por que vitimizarmos nessas questões. Mas nós temos a mania de indagar algumas coisas, né? Por exemplo, mas por que tem tanta gente fazendo tão mal na terra e parece que está tudo bem? Ainda estão ainda privilegiados, né? Estão se dando bem na terra. Não é assim? A gente olha para muitos segmentos, muitas pessoas que se destacam pela perversidade, pela maldade, e parece que tudo corre bem para ela. É um pensamento, é uma visão estreita que nós temos. Aliás, nos leva a intimamente, psicologicamente, individualmente, querermos fazer justiça, olho por olho, dente por dente. Se pudéssemos, evidentemente. Qual a diferença de nós para essas pessoas em agirmos assim? Então, a doutrina espírita nos faz identificar que tudo terá uma responsabilidade. É a lei de causa e efeito. Talvez não no nosso tempo, que a gente queria ver, né? Oh, mas cadê essa lei de causa e efeito? Não parece. Para aquele fulano, para aquele vizinho, para aquele político. Não é possível. Ele se dá bem. Está lá no exterior passeando ainda. Está bem de vida. A gente olha assim, né? Será que é assim? No livro Fonte Viva, na lição 110, se você tiver ele, vai lá no finalzinho. Tem uma frase tão impactante, mas tão forte de Emmanuel, para a gente entender essa situação. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo bem assim, exaltivo na reflexão, para a gente entender. Porque passa nas nossas mentes, invariavelmente, essas circunstâncias. De vermos o mal que ainda impera na Terra, o que na questão 100 do Livro dos Espíritos, nos traz quais são o tipo de pessoas, de espíritos, que estão num plano de provas e expiações. Onde impera o egoísmo, o orgulho e a prevalência do mal. E a gente se espanta, porque não entendemos. Mas a doutrina espírita nos faz entender. É por isso que nessa frase de Emmanuel, no Fonte Viva, na lição 110, nos fala, e ela vai servir para nós hoje aqui: mais vale chorar sob os grilhões. O que é grilhões? Algemas. Mais vale chorar sob os grilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Vocês entenderam? Então, se existe a tentação, existe possibilidade de nos inclinarmos para os nossos vícios, as nossas tendências, as nossas paixões, é melhor chorar sobre os grilhões da resistência. Porque para resistir, muitas das vezes, vai nos solicitar o choro de desvencilharmos dessas possibilidades. A gente queria tanto a satisfação material e tanta coisa, mas às vezes é preferível chorar, algemado e suportar, resistir, do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Que pode observar, quem está caindo moralmente está sempre sorrindo. Já viram? É uma alegria, é uma felicidade.
Lei de causa e efeito. Pode escapar da lei humana, mas da lei de Deus, não, de jeito nenhum. Nós entendemos sobre a justiça da reencarnação. E se você já leu a obra O Céu e o Inferno, você vai lá no Código Penal da Vida Futura, vocês conhecem? São 33 códigos. Eu trouxe só um. 33 códigos penais da vida futura, depois que você desencarna. E aqui fala uma: não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis e inevitáveis. Então toda imperfeição que você tem carrega consequências. Você pode achar que não, mas carrega. Deploráveis e inevitáveis. É simples. É da lei. A lei de Deus não está na consciência, nos mostra o que devemos e o que não devemos fazer, e só é infeliz quem dela se afasta. Nós sabemos disso. Então, tem que dizer para nós. Aí Kardec vai perguntar: mas então de que adianta os espíritos terem seguido a rota do bem? Que às vezes você está aí se esforçando, chorando sobre os grilhões da resistência para manter-se no caminho do bem o mais possível que seja. Se isso não nos isenta dos sofrimentos da vida corpórea. É uma questão. Aí os espíritos respondem: eles assim chegam mais rapidamente ao objetivo. Então se você está brilhando bem, está vindo problema, está acontecendo males, é para te adiantar, atingir o seu objetivo. Acredite. Olha que visão que a doutrina espírita nos fala. Porque a maioria das pessoas que às vezes querem estar no bem para livrarem de acometimentos, de vicissitudes, de problemáticas terrenas. Não é assim que funciona. Se fosse assim, Jesus não tinha sofrido nada. Chico também não. Divaldo também não. Irmã Dulce, Maria Teresa, Gandhi, morreu assassinado. Não é assim que funciona. É para adiantar o espírito. Se você está sofrendo algo hoje, e você tem certeza que você está no caminho do bem, continua. Você vai chegar muito mais rápido ao objetivo. É isso que a doutrina espírita nos dá de consolação. E aí, eu trouxe para a gente um livro que chama Religião dos Espíritos. Já ouviu falar? É uma obra maravilhosa. Religião dos Espíritos. Datado de 1959. Era uma reunião mediúnica, Chico, com os companheiros, e ali Emmanuel. No item 10, tem uma lição que chama Examina a própria consciência. Porque é engraçado que quando a gente está sob aflição, e eu já passei por isso, diante de uma aflição, o que a gente menos observa é fazer um exame dessa aflição. Já viu? E normalmente você se vitimiza, você se coloca numa posição de sempre estar certo e os demais errados, ou que as pessoas causaram algo para você e você se encontra naquela posição devido a alguém ou a algo. E aqui Emmanuel já nos traz: examina a própria aflição. Eu falo para vocês assim bem abertamente, porque eu lembro que das minhas aflições quase nunca a gente faz um exame dessa aflição. E a gente vai aprender um pouco com Emmanuel. Porque ele fala: examinar a própria aflição para que não se converta a tua inquietude arrasadora em tempestade emotiva. Olha que interessante. Quando você examina a aflição, é para que a sua inquietude, aquela inquietação psicológica, emocional, não te leve a um choro convulsivante, a um desespero. É isso.
Porque quando eu examino a aflição, eu vou encontrar as respostas, a origem. E o que fazer diante desse exame? E assim serve para tudo. Olha só, é claro que eu não vou abrir tudo, porque são várias aflições, mas ele começa falando que a aflição do egoísmo chama-se egolatria. Porque a gente acha que o egoísta não sofre. Por que sofre? Porque nós somos filhos de Deus. Nós temos a hereditariedade divina. Ou seja, nós fomos criados para amar. Para compartilhar, para ser caridoso, para ser bondoso, para ser fraterno. Então o egoísta sofre muito. Porque ele quer tudo para si. E não tem graça você ter tudo para si. Que graça tem você ter tudo e não compartilhar? O gostoso da vida é compartilhar. Percebe? Então a gente olha a pessoa assim que está bem, que é egoísta, vivendo no seu mundo, e a gente acha, não, super bem. É o mais feliz da terra, não. É o mais triste. Primeiro, que está muito longe da essência divina, da sua hereditariedade, do seu gênio. E segundo, está sozinho. Certo? Imagina um banquete de Natal, uma ceia de Natal, num lugar tão bonito, num castelo, numa casa muito grande, sozinho. E normalmente essas pessoas são sozinhas. Porque se sentem intimamente sozinhos, sabe por quê? Porque sabem que muitas das companhias que eles atraem são companhias interessadas, não companhias fiéis. É assim que é. Não é fácil, né? É o que a Emmanuel está falando. A aflição do vício chama-se delinquência. Será que a gente não veio numa reencarnação pela justiça de Deus para limpar o vício? Vocês já pensaram nisso? Será que eu não sou um delinquente? Isso é sério, gente. Paulo de Tarso, Saulo antes, tinha um vício. Vocês sabiam disso? O vício de Saulo era perseguir cristãos. Prender, matar, apedrejar. Esse era o vício dele. Maria de Magdala tinha um vício. A prostituição. Percebe? A aflição do vício chama-se delinquência. Diz uma amiga minha conversando sobre esse assunto, falando, não tem vício não. Eu não fumo, eu não bebo, não uso droga, como de maneira moderada, não tenho vício nenhum. Aí eu briguei com ela. Você não julga ninguém, você não fala mal de ninguém. Não, André, nem é assim, né? Percebe? Quantos de nós não somos delinquentes no julgamento? Julgamos por pensamento tão rápido, porque o vício é tão automático. Na hora que você vê, já foi. Não é? É assim. Lembra quando eu falei no começo aqui que minha mãe chegou para mim e falou que eu era o melhor filho, mais caridoso, mais paciente? Olha só, eu já melhorei como filho. Mas eu quero compartilhar com vocês algo interessante. Eu não tenho vergonha de falar. Porque antes da doutrina espírita, eu tinha um vício nada agradável. E eu ficava assim umas 3, 4 horas por dia nesse vício. Sabia? Até permitir que Jesus realmente entrasse na minha vida, através da doutrina espírita. E hoje, dadas as facilidades da internet, esses meios de comunicação tão fáceis, onde há tantos sites tão fáceis de você acessar, e que nos chegam
mexendo com as nossas entranhas mais obscuras. Eu, naqueles tempos remotos, eu tinha um vício voltado à pornografia na internet. E olha só que bênção. Então eu posso dizer que essa reencarnação é tão justa para mim, que ela me ofereceu possibilidades maravilhosas de ser melhor filho e abandonar o vício da pornografia. Essa que muitos de nós ainda recebemos batizado, numa rapidez imensa de corpos expostos, de relações sexuais absurdas, que nós vemos aí o dia inteiro. Principalmente o público masculino, nós sabemos disso. Nos assediam, que são os falsos cristos, que enganarão a muitos de uma maneira muito sutil, e que às vezes você pensa que ele é só um ato, é só uma aparência, mas não sabe da vibração, da energia que está atrás daquilo, até compreender a necessidade de não ser mais delinquente. Então eu falo isso com muita felicidade. Olha só, vocês acham que eu não recebo pornografia? Recebo, mas então se deletar e não compartilhar, talvez alguns de vocês estejam passando dificuldade, e talvez esse seja o momento. Percebe? Não sei. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. Porque muitas das vezes a gente pensa que aquele cidadão que cometeu um crime, não, lá não tem remorso não, é muito frio. Não tem não. Mas a lei de Deus não tem consciência? Então como não terá remorso? Mais cedo ou mais tarde o remorso. Se não for nessa, porque quando a gente desveste dessa matéria, tanta coisa muda. Eu acabei de ler agora o Nosso Lar, ali retrata. Eu estou lendo agora Os Mensageiros de André Luiz, retrata de uma maneira como é sem essa matéria o Espírito é outro. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Essa é uma pessoa que é fanática. Ela é intolerante. Suporta. Eu tinha um amigo que ele detestava a música sertaneja. Então ele chegava assim, que era música sertaneja, ele não aguentava ficar. Porque ele não ficava em lugar nenhum. Em todo lugar você vai tocar sertaneja, você não vive. É assim que funciona. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. Inveja é uma coisa interessante, né? É um mal tão mal que você pode ter 3 Ferrari na garagem, a casa mais bonita, a mulher mais bonita, filhos, profissão, dinheiro, títulos. Se você tiver inveja, você sofre. E pasme, isso não é suficiente para você não ter inveja. A gente coloca que a pessoa rica, abastada, que tem mulher bonita, que tem filhos, não é invejoso. Olha que pensamento inadequado. Tem. Às vezes a pessoa tem inveja de sorriso fácil dos seus funcionários. Que lida. É igual uma médica que chegou no centro cirúrgico, 5h30 da manhã para fazer a cirurgia, a serviçal que ganha um salário mínimo, limpando o centro cirúrgico, cantando com uma alegria que você. A gente não tem essa alegria. Eu não tenho isso. Percebe? Então, está aqui. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Tem gente que sofre muito com isso, porque às vezes tem um trabalho que é longe da sua casa e ele não é uma pessoa disciplinada para guardar as coisas. Então todo dia ele coloca a chave do carro no lugar. E é tão desorganizado que ele sofre, porque está sempre correndo no trânsito doido e chega atrasado. Sempre no limite. É um sofrimento. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. Pais, mães, a aflição da preguiça chama-se rebeldia. Percebe por que muitos filhos são rebeldes?
É com preguiça mesmo. Não vou nem falar, né? Lavar prato, organizar seu quarto, arrumar sua cama. A aflição da vaidade chama-se loucura. E no mundo atual, ficou mais louco ainda, né? Porque ficou algo assim, descontrolado. A questão da cirurgia plástica, da vaidade, da exposição, no mundo que a gente vive. Então, quem vê essas pessoas aí, a gente não tem noção do quanto essas pessoas sofrem. E a gente fala, nossa, são muito alegres. Porque lá no WhatsApp, no Instagram, estão sempre bem, estão sempre alegres, em lugares bonitos. A gente acha assim, não. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. Tem gente que se mata por ciúme. Ou mata por ciúme. É desesperador. Agora eu pergunto a você, tudo que eu falei aqui não são sintomas que nós temos dentro de nós? Uns mais, outros menos? Percebe por que nós estamos aqui hoje? Tratando. Através do autoconhecimento. Opa, esse aí sou eu. Esse ciumento sou eu. Não, indisciplinado sou eu, preciso melhorar. E assim vai. De pouco a pouco. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da suvinice chama-se miséria. Tem gente que é tão miserável, você tem dinheiro. É suvina. E guarda, e guarda, e guarda tanto que está com medo de gastar, com medo. Se prendeu naquilo. Tem muita gente rica, eu conheço um juiz extremamente rico, está acabando com a família dele, porque só quer comprar. Eu fiquei sabendo que as filhas estão passando necessidade de estar fazendo um curso de inglês, está fazendo outra coisa. Tem gente que não pode. Está indo sério. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. É profundo isso, né, gente? Porque quando eu olhei isso aqui, eu identifiquei questões do vício, por exemplo. E é bom saber que Jesus me abençoou, como abençoa todos para sair das suas viciações. Seja largar o cigarro, largar a bebida, por determinadas condutas. É para isso que nós viemos. Por isso, a reencarnação é a justiça de Deus. Porque é a oportunidade de gente melhorar. Olha que bênção. Aí lá no item de justiça das aflições do Evangelho, está lá escrito: por que uns sofrem mais que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Está lá, no Evangelho. O que se compreende menos ainda é ver os bens e os males desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Aí eu fiquei pensando assim no Chico Xavier. Mas será que Deus não foi justo? Não, será? Se ele tinha essa missão na psicografia, na mediunidade, não dava para ele vir assim, com menos doença, não. Ele tinha que vir com tanta doença. Será que não dava para ele vir numa condição financeira melhor? Mas você se explica aí, gente. Fazer o trabalho que o Chico Xavier fez, na condição que lhe foi dada, foi injusto Deus? Não dava para vir numa condição melhor? Ele veio na condição mais adequada. Porque se ele viesse no Genequine, ele ia casar, ia dar problema. Começa por aí. Estou eu aqui viajando as questões. Se ele viesse com o corpão sarado, né? Vocês acham que ia? Hã? Então vocês ficam olhando para você assim, mas por que eu não estou assim, assado? Tá? Porque Deus te mandou desse jeito. Acredite. E está aqui, ó. Pensamento e vida falando tudo sobre isso. Ele não me explica.
Aí você pega Jerônimo Mendonça, vocês conhecem? Sabe quem é Jerônimo Mendonça? Está estuprado, um gigante deitado? Ele era fortão. De repente, ele recebeu a comunicação médica no centro e fala para o Tarzan aí para ele segurar no cipó da fé. Vai ficar feio para ele. Passado algum tempo, ele ficou tetraplégico e cego. É justo. Ele era forte, bonito, mas foi tetraplégico e cego, que ele fez um grande trabalho da reencarnação dele. Divulgou a doutrina para o Brasil todo, numa cama dentro de uma Kombi. Está errado? A mãe dele brincava: ô Jerônimo, você tem 9 irmãos, não tem? Tem. Pois é, todos normais. Você é o único que não para em casa. É, mãe, sou assim. A gente fica pensando que está errado, está injusto. Podia ser diferente? Não podia, gente. Está tudo muito certo. A gente precisa sair daqui consciente dessa justiça da reencarnação. Então, gente, a gente está aqui para entender um pouco sobre isso. E a gente vai no passado remoto, nas obras espíritas, como por exemplo a obra Há 2000 anos, quem já leu, a história de Públio Lentulus, né? A gente sabe que depois, na obra 50 anos depois, ele reencarna como um escravo e ele morre nos círculos romanos. Olha só. Será que foi injusto? Então não dá para precisar. Como será? Mas eu posso auxiliar bastante a minha próxima reencarnação, porque elas são solidárias. Por exemplo, no meu caso, eu penso que eu sempre usei muito mal a fala, principalmente em outras vezes. Eu usei mal a fala. Deve ter enganado, ludibriado, traído, mentido, enganado e por aí. Aí chegou na reencarnação, né? Não. Você vai usar a fala diferente agora. Você vai usar o bem. Porque se fosse pensar numa justiça como a gente tem os olhos de ver, era para eu vir mudo. Você concorda? Não, agora você falou tanta besteira, você fez tanto mal com a fala, que agora você vai vir mudo. Não é assim que Deus age. É amor, é justiça, é misericórdia. Como aquele esgrimista, esgrima, né? Do Grêmio. Que ele, nos duelos da época da França Antiga, ele prejudicava os lares, o marido pegava para defender a honra e ia em duelo com ele. Só que ele era um exímio esgrimista. Então ele matava o marido, ele acabava com a família. Numa reencarnação vindoura, ele deveria morrer então pela esgrima, ou de uma forma muito cruel em que ele reparasse as suas falhas. Não, ele vem então como médico, cirurgião, curar vidas com bisturi. Percebe as questões? Então quando você olha, por exemplo, hoje a sua profissão, ela tem muito da justiça de Deus. É muito. A sua família tem tudo, todo o reflexo do seu passado está nos entes familiares. O seu corpo físico é uma expressão da justiça de Deus nessa reencarnação. Dá para você entender? Compreender tudo isso? Ao passo, então, voltando ao começo, nada de vitimizar, nada de reclamar, principalmente nada de revoltar. Está tudo isso. Porque Deus é perfeito. Vocês terem ideia, se você já leu aquela obra Brasil, Pátria do Evangelho para todo mundo,
Nós sabemos que aquele soldado que fincou a lança em Jesus, ele já estava morrendo crucificado. Ah não, mas parece que está dizendo, vamos fincar a lança em Jesus, né? Aquele soldado intitulado Longinos, Jesus chega para ele, ó, vou te dar a última oportunidade de reencarnatória. Mas eu aceito. Pois é, você vai reencarnar então no Brasil como Dom Pedro II. E fazer um trabalho de redenção maravilhoso lá. E foi o que ele fez. Então, quando a gente olha há 2000 anos, o soldado que perfurou Jesus, depois de quantos anos a oportunidade de reparação? Com a gente é a mesma coisa. Na profissão que você está, no que você tem que fazer, na família, no seu bairro, com os seus vizinhos, no seu prédio, está tudo ali, está tudo interligado. Encerrando, gente, vocês sabiam que no Livro dos Espíritos só tem uma questão que Kardec traz sobre isso? E sabe qual é o número da questão? É engraçado, você vai esquecer nunca mais. 171. Olha aqui, Kardec pergunta: em que se fundamenta o dogma da reencarnação? E olha a resposta dos Espíritos, está lá, é outra pergunta. Na justiça de Deus e na sua revelação. Então, a nossa reencarnação já é a própria revelação de Deus para nós. Está tudo escancarado. Está tudo na nossa frente. A revelação de Deus sobre a sua existência. É só você olhar com olhos de ver. Com olhos de ver. Pois não cansamos de vos repetir, um bom pai sempre deixa aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então, todos nós arrependidos, voltando dos lares, aquela profissão, para aquelas pessoas que temos vínculos com os nossos antepassados. E às vezes agora ter passado de 500, de 1000 anos atrás, sob a condição agora de ter mais possibilidade de êxito. Olha só. Sabe onde se dá muito isso? Casa espírita. Mas como tem junção de espírito devedor em casa espírita? Tudo juntinho. E aqui é tudo, oi irmão, aquela alegria, aquele carinho, oh, que beleza. Precisa de Deus. Inimigos do passado que hoje aqui abraçando por uma causa de amor, por uma causa de fraternidade. Eu ia ler Pensamento Infinito, mas o tempo esgotou, gente, mas eu recomendo esse livro, a lição Família e Filhos. Berço e Família. É o 11 e 12, o Pensamento Infinito. Eu agradeço muito vocês, porque quando eu venho falar de justiça da reencarnação, me dá uma sustentação, mas me dá uma energia para continuar e ficarmos mais observadores. E é o que eu falei no aspecto. Você quer saber o que vai ser a próxima? Basta você saber o que você